paz do Senhor. Meu nome é Ana Keila Lima e hoje, na classe adolescente, nós estaremos ministrando a lição 4 com o tema Os Defensores da Fé. Vamos analisar um período da história da igreja onde Deus levantou homens, servos do Senhor, para que pudessem defender a nossa fé em prol do crescimento da igreja e em prol do reino dos céus. O nosso destaque bíblico se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, e diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Antes de nós iniciarmos e passarmos para o nosso tópico 1, que ele se chama A Importância de Conhecermos os Apologistas e o que eles defendem, nós precisamos entender o que são os apologistas ou os apologetas, né? Os apologistas são aqueles que defendem a fé. Ou, em outras palavras, são aqueles que defendem a doutrina fundamental bíblica, né? E quais são essas doutrinas fundamentais bíblicas? Elas são a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo e a doutrina da própria igreja baseada no Evangelho. E o que é a apologia? A apologia, ela é uma defesa ou então ela é uma justificativa, né? Agora, passando para o nosso tópico 1, que é a importância de conhecer os apologistas e o que eles defendem, nesse tópico nós temos uma citação do nosso pastor e historiador James Garland. Ele diz assim: infelizmente, alguns desses autores apologistas não são mais citados nos dias de hoje pelo simples fato de que os assuntos deles são assuntos daquela época, assuntos que para muitos não tem importância, mas para nós cristãos, né, ele tem de grande importância, de grande relevância, pelo simples fato de que foi a partir deles que nós podemos desfrutar da nossa fé, que foi a partir deles, a partir do que eles defenderam, que nós conseguimos hoje ter a nossa fé alicerçada. Agora, nós devemos conhecer um pouco dos personagens que fizeram parte dessa história, né? E nós vamos começar falando sobre o apóstolo Paulo e o apóstolo João, né? Eles começaram tudo isso, eles combateram heresias, combateram coisas que iam de frente à igreja, né? Que iam de frente ao evangelho de Cristo, né? E uma dessas coisas se chama de judaizantes. E o que isso quer dizer, irmã Keila? Quer dizer que ensinava que os cristãos deveriam manter os rituais dos judeus para serem santos diante de Deus, né? E o nosso apóstolo Paulo, ele já entra dizendo que não é assim. Eles não deveriam seguir, né, as leis, não deveriam seguir os rituais, fazendo o que eles eram acostumados a praticar antigamente. O nosso apóstolo Paulo, ele sempre defendia a supremacia da fé e da graça, né? Quando a gente fala que eles queriam condicionar a fé, queriam condicionar o evangelho, eles queriam dizer que os irmãos, como eu expliquei agora há pouco, deveriam submeter às leis, deveriam submeter aos antigos rituais. O apóstolo Paulo mostra nas escrituras sagradas que não era assim. A única coisa que bastassem eles fazerem era eles apenas crerem em Jesus, aceitarem a salvação de Cristo, e a partir disso ele mostrava exatamente a supremacia de Cristo. Ele mostrava que Deus, com todas as obras que Deus fez lá na cruz, tudo que ele passou lá na cruz, já era o suficiente para poder salvar a todos eles. O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo já era o suficiente para salvar a cada um deles. Não era necessário fazer rituais, não era necessário adorar outros deuses, não era necessário, como o apóstolo Paulo também fala, ele era chamado de outro evangelho, né? Era de outros rituais, era como se tivessem outros deuses. E eles eram perseguidos por conta disso, como também foi citado na nossa lição passada, né? A perseguição da igreja. Eles eram perseguidos pelo simples fato de acreditarem em um único e o verdadeiro Deus, que é o nosso Jesus. E ele deixa bem claro em Efésios 2:8. Se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Ou seja, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos a partir do momento que nós acreditamos no nosso Senhor e acreditamos que Ele é o nosso Deus e recebemos a nossa salvação. A partir disso, nós entramos em outro momento, que é quando o nosso apóstolo João entra na nossa história em que ele combate o gnosticismo. E o que é o gnosticismo? Ele pregava uma falsa espiritualidade e desprezava o corpo. Dizia que só a alma interessava para Deus, né? O nosso apóstolo João, ele já escreveu o seu livro combatendo o gnosticismo, né? Ele começa escrevendo o livro de João bem no início, combatendo isso. Por quê? Como é que eu posso explicar isso para vocês? O gnosticismo, ele queria diminuir Cristo, ele queria que eles acreditassem que Cristo era apenas uma miragem na cabeça deles, que queriam diminuir Cristo a um servo, queria diminuir Cristo a alguém que estava ali para servir, entendeu? Então, o apóstolo João, quando ele começa a escrever o seu livro, ele já diz bem no início, no capítulo 1 e versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Deus, ele é superior a nós, ele é superior a todos nós. Então, ele não está aqui para fazer as nossas vontades, ele não está aqui para se adequar ao nosso tempo. Nós que devemos se adequar a ele, ao tempo dele, porque Deus, ele é o próprio tempo, né? Então, nós devemos se adequar a ele, ao seu tempo, às suas vontades. E a ideia do apóstolo João era combater as heresias junto com o gnosticismo, né, que tentava diminuir a divindade e a humanidade que que Cristo tinha, né? Porque assim, no livro todo do apóstolo João, ele vai nos mostrar que Deus, ele era 100% homem e 100% Deus, certo? Então, quando Deus estava aqui sendo 100% homem, quando ele veio aqui na Terra para passar por tudo que nós passamos, ele sofreu fome, ele teve compaixão, ele sentiu amor, ele sentiu raiva. Deus estava aqui, ele sentiu o que nós humanos, nós seres humanos sentiam, né? E ele sendo Deus, ele realizou milagres, ele fez muitos feitos aqui na Terra. Então Deus era 100% homem e 100% Deus. E é isso que o apóstolo João quer nos mostrar e quer combater o gnosticismo. Deus não é alguém que se adequa aos nossos tempos, não é alguém que se adequa a nós. E sim que nós devemos nos adequar a ele, né? Porque ele é o Senhor do tempo, ele faz do jeito que ele quer e na hora que ele quer, correto? Então, além disso, né, aqui na nossa lição ele diz assim: as epístolas de Paulo aos Gálatas e aos Colossenses e a primeira epístola de João são alguns exemplos da atividade apologética desses dois grandes homens, que foi o que eu acabei de citar para vocês, que é o de Efésios, né, que eu citei o versículo 2, o capítulo 2 e versículo 8 de Efésios, e o capítulo 1 e o versículo 1 de João. Mas além disso, além desses, Deus levantou outras pessoas para também defender o seu evangelho, que no caso desses era Justino Martins. Depois de Paulo e de João, Deus decidiu levantar este homem, né, que ele viveu entre 100 a 165 depois de Cristo, né? Ele era um estudante de filosofia, ele fazia uma universidade de filosofia e ele se converteu através da leitura do Antigo Testamento. E a partir disso, ele começou a conectar as coisas, ele começou a entender as coisas, ele começou a entender o trabalhar de Deus, como Deus trabalhava, como Deus era, o que Deus fazia, e a partir disso, quando ele já foi se amadurecendo na fé, quando ele já estava maduro na fé o suficiente, ele escreveu 2 livros, né, que o primeiro se chama a Apologia, né, e ele foi destinado ao imperador Antônio Pio, e o segundo, que se chama Segunda Apologia, foi destinada ao Senado de Roma. Nesse tempo, era governado pelo imperador Marco Aurélio.
era governado por ele, e Justino tentava de todas as maneiras convencer e ensinar ao povo romano, não só ao povo romano, mas também aos imperadores da sua época, que sobre o evangelho, sobre a sua verdadeira glória do evangelho. Ele tentava de todas as maneiras ensinar, tentava de todas as maneiras incentivar a leitura das escrituras sagradas, ensinar os irmãos a entenderem como que funcionava a palavra de Deus. Mas infelizmente, como vai ser citado novamente da lição passada, ele também foi perseguido, né? Nós sabemos que a perseguição contra a igreja é muito grande, principalmente em tempos passados, né? A perseguição contra a igreja era grande, por conta que não eram considerados como pessoas que queriam fazer a cabeça dos outros, que queriam levar as pessoas para outros costumes. Ele não era muito aceito a ideia de um evangelho, mas graças a Deus, Deus levantou pessoas, capacitou, eram pessoas que eram tementes a Deus e que Deus usou para defendermos, e hoje nós temos a nossa fé, nós temos o nosso evangelho aqui conosco. E infelizmente Justino também foi perseguido, e por conta disso ele acabou sendo decapitado por conta da sua fé. Levaram ele, pediram para ele negar a sua fé, fazer sacrifícios, e ele, graças a Deus, não negou a sua fé, não fez sacrifícios, mas infelizmente perdemos, né, um grande feito do nosso querido irmão. Eu vou ler aqui a passagem que se encontra na nossa lição, de John Foxe, que foi ele que relatou a morte do nosso grande apologista. Ele diz assim: Justino e seus companheiros foram presos. Quando ordenaram que negassem a fé e fizessem sacrifício para ídolos pagãos, eles negaram a fazer as duas coisas. Por isso, foram condenados ao açoitamento e à decapitação. Para nós podermos entender melhor, eu vou tentar simplificar para vocês, adolescentes. Eu vou dizer de um jeito que talvez vocês possam entender. Assim, Deus, eu vou dizer isso para vocês, Deus era digamos que era o ídolo, né? Deus era o ídolo, e ele tinha dois grupos. Ele tinha o grupo dos fãs revoltados e tinha o grupo dos fãs que o apoiavam, que estavam com ele independente da situação. Os grupos dos fãs que estavam com ele, independente da situação, era Paulo, era João, era Justino, era aqueles que aceitavam e que sabiam do verdadeiro evangelho. Agora, esses fãs revoltados, que nós chamamos de haters, né? Eles tentavam de todas as maneiras denegrir a imagem de Cristo. Eles tentavam de todas as maneiras eles tentavam colocar heresias, tentavam ir de frente com o nosso evangelho. E Deus, no meio de tudo isso, ele levanta pessoas que são os nossos fãs que apoiam a Deus, né, que apoiam a Cristo, para poder combater essas pessoas que tentaram denegrir a imagem de Deus. Então, o foco da nossa lição hoje, ela é essa, é fazer você entender que Deus levantou pessoas para que nós hoje pudéssemos desfrutar da nossa fé. Levantou pessoas que estudaram, pessoas que leram a palavra, que se sacrificaram para que nós hoje pudéssemos ter a nossa fé. E além desses, nós temos também outros grandes nomes que foram apologistas e que defenderam o nosso evangelho. Acompanhe na sua lição e que eu vou citar algum deles. Nós tivemos Aristedes, nós tivemos Tertuliano, nós tivemos Agostinho, nós tivemos Atanásio e tivemos muitos outros, né? Além deles, nós também tivemos alguns líderes que também eram apologistas, né? Alguns líderes da igreja, como Irineu e Ambrósio e Jerônimo, né? Temos muitos nomes que se destacam, que graças a Deus foram levantados para poder defender o nosso evangelho, para poder defender a Cristo, né? E como nós sabemos, lá no início, bem no começo, como foi citado, Deus levantou Paulo, Deus levantou João, depois ele já levantou Justino, levantou Tertuliano e muitos outros para que eles pudessem defender a divindade de Cristo, que eles pudessem defender o evangelho. E agora eu queria lançar para vocês uma pergunta, eu queria deixar para vocês um questionamento. O que vocês estão fazendo para poder defender o evangelho nos dias atuais? Pensem aí um pouquinho, reflitam sobre isso e na próxima aula vocês me digam, tá ok?
Mas nós vemos hoje em dia que temos algumas músicas, temos alguns trechos de algumas pregações que tentam diminuir a Cristo, que tentam de toda maneira fazer Deus parecer como se fosse nosso servo, como se ele fosse alguém que estava aqui para nos servir, que quando eu pedisse, ele vai, Senhor, eu quero isso, e ele vai me dar. E nós sabemos que não é assim. Né? Nós sabemos que Deus, ele age de acordo com a sua maneira, do seu jeito, da sua forma, e nos resta aceitar, né? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Graças a Deus por isso, né? Deus, em sua perfeita misericórdia e em perfeita sua graça, ele se fez homem, né? Ele se fez carne, ele se fez presente aqui conosco, ele sofreu, ele passou por tudo para que nós hoje pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos desfrutar da sua graça, do seu amor, que nós pudéssemos desfrutar de toda a sua glória. E além disso, né, eu quero dizer para vocês, e assim, seja um apologista, seja alguém que defenda o evangelho, seja alguém que vai propagar o evangelho, que vai compartilhar o evangelho. Se vocês soubessem, se vocês imaginassem o quanto Deus fica extremamente feliz quando nós evangelizamos, quando nós estamos ali dando uma palavra para algum amigo, quando nós estamos ali de frente, quando nós estamos tentando, né? Daqui a pouco eu irei citar uma passagem muito interessante que também tem na nossa lição, que fala sobre isso, que a nossa fé hoje, que a igreja, ela só está de pé por conta da nossa fé, que a igreja que a igreja está de pé por conta de Cristo e por conta da nossa fé. E a partir disso, nós sabemos que Deus, hoje em dia, ele ainda usa algumas pessoas, ele ainda tem trabalhado em outras pessoas para que elas também possam continuar levantando, que elas possam continuar propagando o evangelho, defendendo a pessoa de Cristo, né? E eu espero que você seja uma dessas pessoas, eu espero que você, jovem, adolescente, senhor, senhora que está assistindo essa aula, seja uma dessas pessoas, seja uma pessoa que defende o evangelho, que seja uma pessoa que propaga o evangelho, porque graças a esses homens, graças a defesa daqueles homens de antigamente, nós hoje estamos aqui, nós hoje temos a nossa fé, graças a Deus, hoje em dia surtem efeitos no nosso dia de hoje, porque graças a ele nós temos a nossa fé. Imagina o que seria de nós hoje, se Paulo, se João, se Justino, se os outros apóstolos, se os nossos líderes das igrejas não tivessem feito essa defesa, se eles não tivessem lutado, se eles não tivessem compartilhado o evangelho, se eles não tivessem compartilhado todo o entendimento que eles tinham, onde nós estaríamos hoje, o que nós seríamos hoje. E eu quero deixar para você mais um último questionamento. O que é que você tem feito para defender o evangelho de Cristo? E assim eu agradeço a oportunidade, eu espero que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família e nós nos vemos na próxima aula.